Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando para mais uma crônica da tarde, né? Estou muito grato a Deus, muito feliz por esta tão grande oportunidade de estar aqui com vocês. E aí me falem, tudo bem por aí, tudo certinho? Como é que vai a família? Como é que vai vocês? Que bom estar aqui um pouco cansado, né? Depois de uma correria muito grande. Ontem estivemos ali na live em comemoração aos 30 anos da Rádio Maranata, e foi uma bênção do céu. O Senhor salvou ali mais de 50 vidas, né? É algo assim tremendo, maravilhoso. E hoje nós estamos aqui com vocês para mais uma live, muita gente chegando por aqui, deixando seus recados, né? Olha aí a Margarida Maria, dizendo a paz do Senhor Jesus, Ibe, sou de Abreu e Lima. Não deixo de assistir suas mensagens, amo assistir todos os dias. Estou aqui no seu canal ligadinha, esperando você entrar. Um beijo para sua esposa Ruth. Ô, Margarida, muito obrigado, viu, minha querida? Que Deus abençoe sua vida. Para a gente é uma alegria muito grande. A Ruth está ali na cozinha, viu? A Ruth é boa de crochê e de comida. E ela está ali, mandando um abraço muito especial para você, tá bom, Margarida? Deus te abençoe, querida. Qualquer dia desse nós vamos se conhecer, né? Vamos sim. Será um prazer muito grande. A irmã Aurilúcia também, né, está por aqui, que Deus abençoe. Irmã Aurilúcia, a Soledade Pascoal também. A Denise Cordeiro também está chegando por aqui, né, Denise? Quem mais? A Cati Lira. Amém, Cati. Deus te abençoe. Adriano Nascimento também está por aqui. Francisco Jardilino. E o povo chegando, né? Jaqueline Guimarães, quem mais? Marinalva Soares também, que Deus te abençoe. A Keila Maria dos Anjos, oi Keila, um abração para você. Rudenberg também já está por aqui, né? Rudenberg, que Deus te abençoe. Quem mais está chegando? A Aline Duque, Deus abençoe a irmã Aline. A Magali Barreto também está por aqui, né? A Patrícia Nascimento também, né? Enfim, a todo mundo que está chegando, que está participando aqui com a gente, muito obrigado pelo carinho aqui da audiência. Queridos, hoje nós vamos tratar com vocês de um assunto muito importante, né? Eu estou aqui já procurando na minha Bíblia, né? Na minha Bíblia aqui, eu gosto muito de uma Bíblia que eu tenho aqui no celular, e vai ser, assim, tremendo o assunto que nós vamos abordar hoje. E eu quero convidar você para fazer essa leitura comigo, livro de Ezequiel, capítulo 14, a partir do versículo 1 em diante. Se você puder estar com sua Bíblia em mãos, abra aí Ezequiel, capítulo 14, a partir do versículo 1 em diante. Enquanto você procura esse texto, Ezequiel, capítulo 14, versículo 1 em diante, né? E a gente vai estar lendo aqui. Enquanto vocês procuram, deixa eu mandar um abraço aqui para Sheila Moura. Que Deus te abençoe, viu, Sheila? Um abraço aqui para Tiago também, né, Tiago? Que Deus te abençoe. A irmã Marinalva Soares, né? Dizendo que festa linda. Nós tivemos ontem, foram 30 anos com muitos testemunhos. É verdade, irmã Marinalva. Foi uma festa, assim, maravilhosa. Irmã Ruth, quer aparecer aqui não para o pessoal, irmã Ruth? Essa irmã Ruth, né, vocês têm que orar por ela, porque irmã Ruth não suporta uma câmera ligada. E ela veio trazer aqui, ó, um cafezinho para mim. Essa irmã Ruth, olha o que seria de mim sem Deus e sem essa irmã Ruth, viu? Bem, mas eu quero convidar vocês para a gente fazer aí uma leitura, se você já está com sua Bíblia aberta, Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim: Então alguns líderes de Israel me procuraram em minha casa
E esta foi a mensagem que o Senhor mandou entregar a eles. Filho do homem, esses homens continuam adorando ídolos lá no fundo de seus corações. Como posso permitir que eles venham me consultar? Diga-lhes, assim diz o Senhor, soberano, qualquer pessoa em Israel que adorar ídolos em seu coração e procurar minha ajuda através de um profeta, receberá de mim uma resposta bem adequada aos seus muitos pecados de idolatria. Ezequiel capítulo 14, a partir do versículo 1 ao versículo 4. Queridos, nesta tarde, comecinho de noite, né? Eu quero tratar com vocês aqui dessa temática. Ídolos do coração. Mas, afinal de contas, o que é um ídolo do coração? Bem, a definição mais apropriada para um ídolo do coração é tudo aquilo que destrona Deus do seu coração. Ou seja, é tudo aquilo que ocupa o lugar que Deus deveria ocupar na minha vida e na sua. Isso pode ser qualquer coisa. E nós evangélicos temos o hábito de muitas vezes apontar o dedo para os católicos, né? E dizer, rapaz, olha quanto ídolo naquela igreja, né? Nós temos esse hábito. Você concorda comigo? Muitas vezes temos esse hábito de querer apontar, né? Apontar para os outros e dizer, rapaz, fulano é devoto de Maria, aquele outro é devoto de Santo Antônio, aquele é devoto de São Jorge. E muitas vezes nós temos o ledo engano de que idolatria é tão somente quando eu me curvo diante de alguma imagem. É quando eu me ajoelho aqui na sala de casa diante de uma padroeira, como a Senhora da Conceição. Não. O texto que nós acabamos de ler aqui é claro. Vou voltar aqui para o texto. O Senhor vai dizer assim, filho do homem, esses homens continuam adorando ídolos lá no fundo dos seus corações. Como posso permitir que eles venham me consultar? E é muito importante saber que muitas vezes nós temos ídolos guardados em lugar que só Deus vê, só Deus enxerga. Você pode perguntar, mas evangelista Ibinéas, o que é um ídolo do coração? Repito, um ídolo do coração é tudo aquilo que vem a ocupar o lugar de Deus na sua vida. Isso pode ser de um pequeno hobby a qualquer coisa. Porque se aquilo vai tomando o teu tempo, se aquilo vai dominando você, por exemplo, um ídolo, para muita gente, sabe o que é? Dinheiro. Você já viu alguém se curvando diante de uma cédula de R$100? Você já olhou isso visivelmente? Alguém fazendo assim, ó, diante de um cheque de R$1.000? Você já viu alguém fazendo isso? Mas tem muita gente que o dinheiro é o ídolo aqui, ó, no coração dele. Aliás, a única coisa que Jesus vai chamar de Senhor na Bíblia é o dinheiro. Olha que curioso. A única coisa que Jesus vai chamar de Senhor é o dinheiro. Você não vê Jesus chamando o diabo de Senhor? Não. A vaidade de Senhor? Não. O orgulho de Senhor? Mas o dinheiro, ele é um Deus. Ele pode ser um ídolo, e é um ídolo para muita gente. Quantas pessoas que tudo que eles fazem é pensando em dinheiro? Tudo. Absolutamente tudo. Até no nosso meio, tem gente que só vive em função do dinheiro. Tu chama ele para pregar na tua igreja, ele diz, só vou por tanto. Tu chama ela para cantar na tua igreja, diz, olha, o cachê é tanto. Tudo gira em torno do dinheiro. É incrível como a gente percebe que para muita gente o dinheiro é um ídolo. É só o dinheiro, irmão Ibe? Não, o orgulho é um ídolo. E veja que Deus vai dizer ao profeta Ezequiel, o que é que esse povo está vindo aqui me procurar? Eles vêm me consultar, por quê? Porque eles têm ídolos no coração. E, queridos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu confesso a você que
Eu tenho dito a Deus, Senhor, qual é o ídolo que está no meu coração, que muitas vezes tem impedido da minha oração chegar no teu trono. Não se iluda. Não se iluda. Tem muito crente por aí enganado, pensando que idolatria é só se curvar diante de Maria, de José, de Santo Antônio, de São Jorge, de São Pedro. Não se engane. Eu repito, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Você vê, por exemplo, Raquel carregava ídolos. Quando você lê a história de Jacó, você vai ver a mulher de Jacó carregando ídolos. Carregando ídolos. Em toda a história da Bíblia, eu até marquei algumas coisas aqui, você vai ver pessoas que serviam a Deus. Raquel não era uma mulher ímpia. Raquel era nada mais, nada menos que a mulher de Jacó. Um homem que se relacionava com Deus, mas a mulher dele carregava ídolos. Quando você for puxar a história de Raquel, você vai ver ela carregando ídolos. Para onde Jacó ia, Raquel levava os ídolos dela. A Bíblia chama isso de ídolos do lar. Eram ídolos. Você quer ver uma coisa, irmão Ibe? O que é que a gente poderia chamar de ídolos? Eli, por exemplo, tinha 2 ídolos dentro de casa. O que, irmão Ibe? Não. Hofni e Finéias não eram ídolos, eram filhos, mas a Bíblia fala que o sacerdote Eli honrava mais aos seus filhos do que a Deus. Eu vou repetir isso aqui. Hofni e Finéias eram tão idolatrados pelo pai que o Senhor disse, ei, por que é que tu honra mais aos teus filhos do que a mim? Porque é bom que se diga, nós servimos a um Deus que é ciumento. Você sabia disso? Que Deus tem ciúme da minha adoração, tem ciúme da tua adoração? Muitas vezes a gente ocupa o nosso tempo, dá tanta prioridade a uma coisa e Deus dizendo, não sobrou nada para mim, né? Não tem tempo para mim, né? Mas tem tempo para isso. Você dedica tanto tempo a isso. Você sabia que eu sou cobrado por Deus nessa área? Não tenho nenhum constrangimento de falar isso. Muitas vezes eu estou dedicando muito tempo a uma coisa e Deus diz, ei, Ibe, você está dedicando mais tempo a isso aqui, hein? Você precisa dedicar mais tempo à minha palavra. Você tem que dedicar mais tempo à oração. Eu sou cobrado por Deus em relação a isso. Eu não sei você. Mas tem coisas que eu dedico tanto tempo que, vez por outra, Deus vai lá e me chacoalha e diz, ei, e a oração? Estou com ciúmes, hein? E a palavra, e a leitura da palavra? Estou com ciúmes, hein? Cuidado para que isso não torne-se um ídolo dentro de você. Então nós temos que ter muito cuidado, porque filhos podem ser ídolos. Você já ouviu alguém dizer, meus filhos são a minha vida? Não há problema algum em você amar seus filhos. Qual o problema nisso? Pelo contrário, a Bíblia manda a gente cuidar da família, amar os filhos, são heranças do Senhor. Mas esse amor, essa honra, ela tem que ter um limite. Jesus vai dizer, aquele que amar mais a pai, mãe, filhos, amar muita coisa mais do que a mim não é digno de mim. Pode ser pai, mãe, filho, pode ser o que for. Se você amá-los, qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer objeto, mais do que a Deus, você não é digno dele. Eu amo demais, Ruth, digo isso a ela sempre. Sempre eu digo a ela. Mas por outro, a gente tá aqui agarradinho, abraçadinho, e eu digo a ela, rapaz, como eu te amo, Ruth, como você é uma mulher importante para mim. Mas o meu amor por Jesus tem que ser muito maior do que o amor que eu sinto por Ruth. E vice-versa. Ela me ama demais, mas o amor que ela tem por Jesus tem que ser maior do que o que ela sente por mim. Nós amamos os nossos filhos, mas o amor que nós sentimos por ele, ou por eles, não pode ser maior do que o amor que nós sentimos por Jesus. Entende? Porque se passar disso, se extrapolar isso, vira o quê? Idolatria. E eu vou dizer uma coisa muito sincera, eu vou rasgar o verbo aqui hoje com vocês. Dentro do nosso meio tem muita idolatria. Irmão Ibe tem. O meio evangélico talvez seja até mais idólatra do que o meio católico. Vocês sabiam disso? O meio evangélico muitas vezes é mais idólatra do que o meio católico. E por que isso? Porque tem gente, por exemplo, que idolatra o seu pastor.
O que eu quero dizer aqui, eu espero que vocês coloquem amor nas minhas palavras, até porque tem até pastor que assiste aqui a minha live. Existe uma diferença entre honrar o seu pastor, tratar bem o seu pastor, cuidar bem do seu pastor e idolatrar o seu pastor. O que eu estou querendo dizer aqui é que você tem que fazer uma distinção disso. Honrar o pastor, sim. Tratar bem o seu pastor, sim. Mas idolatrar pastor, não. Isso vale para pastor só? Não. Isso vale para dirigente do circo de oração. Isso vale para o missionário. Isso vale para o cantor. Existe idolatria maior do que no meio musical evangélico? Digo isso porque eu sou músico. Eu sou músico. Passei boa parte da minha vida, antes do Senhor me chamar para o Ministério da Palavra, no meio do louvor, no Ministério da Música. Eu sou músico, já tive estúdio de gravação, já toquei para diversos cantores, e eu sei o que eu estou falando, eu falo daquilo que eu conheço. Então, hoje, no meio musical, é gospel, né? A idolatria é muito grande. Eu me recordo que eu ia para eventos que tinha gente que só faltava se matar quando via o cantor, né? É por isso que o nosso meio está do jeito que está. É ou não é? É por isso que o nosso meio está do jeito que está. Porque as pessoas, sabe, muitas vezes estão piores do que as pessoas do mundo. Já teve cantor aí que eu olhei assim e disse, meu Deus do céu, é tanta exigência para cantar. Olha, tem camarim, eu quero frutas, eu quero... É a mesma coisa de Roberto Carlos, Fábio Júnior. Olha que tem muito cantor da música popular que nem é tão exigente como muitos artistas, né? Que querem ser chamados de artistas do meio gospel. Claro que eu não estou aqui generalizando, né? Não estou aqui generalizando. Eu também conheço amigos meus que são cantores, que são instrumentos nas mãos do Senhor, servos do Senhor, pessoas dedicadas, verdadeiros levitas da casa do Senhor, né? Mas isso é uma minoria, que uma grande maioria aí tá nem aí. Agora, repito, isso é em todas as áreas. Todas as áreas. Por exemplo, no meio pentecostal, e eu sou pentecostal, antes que alguém me critique, quantas pessoas por aí que não querem ser rotuladas disso, daquilo, né? E o pior é que nós é quem criamos isso. Essa idolatria existe por quê? Porque nós alimentamos isso. Alimentamos. Irmãos, a coisa é tão séria, mas tão séria, que as pessoas são envolvidas por isso de uma maneira tão séria, que vai se criando barreiras. Não sei se você conhece, mas eu conheço histórias de pessoas que estão no nosso meio que é mais fácil você marcar uma audiência com o presidente Bolsonaro lá em Brasília do que você conseguir falar com ele. Eu me recordo que uma vez eu falei com um irmão, que ele disse, irmão Ibe, o senhor acredita que eu só vejo o meu pastor pela televisão? Eu só vejo o meu pastor por foto? Porque se eu chegar na igreja e tentar falar com ele, eu não consigo. Mas por quê, irmão? Ah, irmão, é muito protocolo. É muito protocolo, é muita coisa, você não faz ideia o que é para chegar no meu pastor. Claro, irmãos, claro que eu não estou aqui, né, tecendo críticas a pastor A, pastor B, não, mas o que eu estou falando é que evangelho não é status, e nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes os culpados pelos ídolos que são construídos somos nós mesmos. Reflita comigo, quando Moisés subiu ao monte, quando Deus chamou Moisés para entregar as tábuas da lei a ele, quando Moisés subiu, o que foi que o povo pediu a Arão? Moisés sobe, e o que é que o povo pede ao irmão de Moisés? Arão, rapaz, Moisés está demorando muito, vamos fazer um bezerro de ouro? Vamos fazer um bezerro de ouro aqui, né? Para a gente adorar. Então, veja, muitas vezes a idolatria nasce no nosso coração. Muitas vezes as pessoas estão da forma que estão porque nós mesmos somos culpados. Nós mesmos. Eu, por exemplo, trabalho num veículo de comunicação, aliás, trabalho com comunicação há um bom tempo, mas se Deus não me der sabedoria, tem pessoas que chegam próximas a mim, porque eu trabalho no rádio há muito tempo, e só faltam se ajoelhar.
É aquilo que Pedro experimentou, né? A pessoa chegou diante de Pedro, Pedro disse, ei, te levanta, eu sou homem igual a tu, não, que conversa é essa? Mas se a gente também não tiver cuidado, o problema, irmãos, está dos dois lados. Nós queremos levantar ídolos e muitas vezes quem percebe essa situação não tem um cuidado de dizer, ei, comigo não, não, comigo não. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque um filho pode ser um ídolo, um pastor pode ser um ídolo, um cantor pode ser um ídolo. Tenha muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado. Eu conheço pessoas que são crentes que o ídolo dele qual é? O dinheiro. O nome de Jesus não é glorificado na vida dele porque o dinheiro. Eu conheço outros que o ídolo do coração dele, sabe qual é? O eu. É cheio de si, né? O orgulho que eu faço, eu aconteço, né? Aqui quem manda sou eu, aqui o bambambam sou eu, por onde eu passo e piso não nasce nem capim. Olha que conversa mole. Mas é isso que a gente vê acontecer no nosso meio. É isso que a gente vê acontecer no nosso meio. E aí a gente muitas vezes fica se perguntando. Você vê que a coisa é tão séria que a gente muitas vezes quer colocar a culpa do esfriamento em muitas coisas, em muitos momentos da nossa jornada cristã, em ambientes. Você quer ver? Cassiane canta uma canção que eu até toco. No rádio eu toco atendendo os ouvintes. Mas a letra eu não concordo com ela. Qual é a letra da canção de Cassiane? Uma canção muito bonita. Perceba, coloque amor nas minhas palavras. Eu não estou aqui criticando a cantora Cassiane, não. É uma opinião minha, eu não concordo com a letra da canção. É uma canção, já toquei várias vezes na rádio, a pedido dos ouvintes, mas que fala assim, igrejinha velha, né? Aquela igrejinha. Tem até outro cantor aí também que canta, né? Um cantor aí do passado, né? Estou tentando lembrar o nome dele, Igreja Velha, né? Igreja Velha. Então, o que é que acontece? Igreja velha não existe mais, igreja velha. O problema não é a igreja velha. O problema é que a gente levantou ídolos, né? O problema é que a gente construiu ídolos. O problema não é aquela igrejinha, né? Como Cassiane canta. Aquela igrejinha, velha igrejinha, lá na matinha, a igrejinha de barro, a igrejinha... Não é nada disso. Não é nada disso. Deus atua na igreja, debaixo da lona, lá no continente africano, em Angola, Moçambique. Mas Deus também se revela poderosamente, sabe onde? Na Coreia do Sul. Em uma das maiores igrejas do mundo, se não a maior do mundo, que é a igreja do pastor Po Yu-Shu, né? Uma igreja que cabe 30, 40 mil pessoas, é quase um estádio de futebol. E lá Deus derrama do seu espírito. Da mesma forma que ele derrama lá no continente africano, Angola, Moçambique, Nigéria, né? Lá no norte da África, embaixo de uma lona. O problema não é o ambiente, o problema é que a gente construiu ídolos durante a nossa trajetória cristã. Hoje, por exemplo, a gente só quer ir para a igreja se tiver ar-condicionado. A gente só quer estar no culto hoje se tiver um bom som, né? Muitas coisas mudaram no nosso meio, porque fomos construindo ídolos. Construindo ídolos. Não é o ambiente. É por isso que eu respeito. Quem gosta de orar no monte, irmão, eu gosto de monte, eu já fui muito para monte. Mas para mim, isso não significa nada, orar aqui na minha sala e orar no monte, lá dentro do mato. Já fiz muito isso. Já fiz muito. Mas quando a gente começa a ter o entendimento da palavra, a gente vai descobrindo que o problema não está no lugar. É aquilo que a mulher samaritana disse, né? Nós adoramos aqui no Monte Gerizim. Jesus disse, olha, vocês falam daquilo que não entendem. Chegará a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, a idolatria surge quando eu começo a criar coisas
priorizar coisas, enaltecer pessoas, aí Deus vai se afastando. Você compreende isso? Tá dando para vocês entenderem? Tá ficando claro? Ah, por que a igreja está muito fria? Porque a gente está tirando Deus do centro. Hoje nós não estamos vendo um evangelho mais cristocêntrico. É um evangelho antropocêntrico. O que é o evangelho antropocêntrico? É o homem no meio. Arranca Deus do centro e coloca o homem. Aí, meu amigo, você pode orar na igrejinha de barro, na igrejinha velha, aonde for. Agora, por que é que lá atrás, na igrejinha velha, né? Por que na igrejinha de barro a gente viu uma diferença? Porque lá a gente não ia atrás de chave de carro, a gente não ia atrás de chave da vitória, a gente não ia atrás de anjo com bandeja na mão, a gente ia adorar a Deus. É diferente. Hoje não. Hoje a gente vai para a igreja porque tem uma campanha do apartamento, a campanha da casa própria, a campanha do milagre, a campanha da vitória, a campanha disso, campanha daquilo. A gente hoje anda cheio de campanha. Você vê que hoje nós temos círculo de oração avivado. Quem já se viu isso? Eu sou de uma época que todo o círculo de oração era avivado. É ou não é? Não sei se você foi dessa época. Gente, hoje eu estou tomando muito café. Isso aqui é café. Eu estou com uma dor de cabeça muito grande e muitas vezes café resolve a minha situação. Mas veja só, eu sou de uma época que círculo de oração era círculo de oração. Você tinha que chegar cedo. Eu ia para círculo de oração com meu pai, quando dava 1h da tarde, não cabia mais de gente na igreja. Agora, quando tu chegava na porta, estava o povo o quê? Adorando a Deus. Adorando. Hoje você tem que inventar o culto da vitória, você tem que inventar círculo de oração avivado, que conecta comigo aí, imagina comigo, pensa comigo. Puxa vida, círculo de oração avivado. Mas não deveria ser avivado? Não é círculo de oração? Por que tem que ser avivado? Né? Por que é que tem que ser avivado? Porque, infelizmente, a gente não vê mais o que se via no passado. O problema está lá na mata, na igrejinha velha, na igrejinha de barro, na casa da irmã Maria. Não, o problema está em mim. O problema está em você. Porque com o passar do tempo, nós fomos construindo o quê? Ídolos do coração. É ou não é? Eu sou de uma época, por exemplo, que era uma alegria um cantor subir no púlpito e adorar a Deus. Né? Hoje, eu já cheguei em igreja que eu não me levantei do púlpito e fui embora por uma questão de educação. Mas eu me recordo que eu fui a uma igreja uma certa feita com a minha esposa, que eu confesso a vocês, eu fiquei envergonhado com o que eu vi em cima do púlpito. Era festa na igreja, preste atenção, era festa na igreja. Estava lá o pregador, de repente, 8h pouca da noite chegou o cantor. 8h pouca da noite. O cara chegou com a camisa aberta, sem uma Bíblia na mão, entrou pelo meio da igreja, sequer se ajoelhou. Lá na frente ele sentou-se. Cantor muito famoso. Muito famoso. Aí o que acontece? Daí a pouco, o pastor daquela igreja se levantou e disse: irmãos, está conosco aqui o cantor fulano de tal, e eu lá no púlpito, vendo tudo. Aí o pastor disse: é o seguinte, ele vai cantar agora aqui, irmãos, umas 6, 7 músicas. E o pregador vai dar uma palavrinha aqui de 5 minutos. Para a sorte daquele pastor, o pregador não era eu. Porque se fosse eu, dizia: não, pastor, pode dar o tempo todinho ao cantor que eu não vou pregar, não. Entendeu? Aí o cara foi e subiu lá do púlpito, camisa aberta, né? Cabelo desse tamanho, parecia uma juba de leão. Sequer estava com a Bíblia na mão, sequer se ajoelhou. Aí sabe o que aconteceu? O camarada cantou lá uns 30 minutos. Quando terminou, ele ficou ao lado do púlpito, o culto rolando, hein? O culto rolando. Ele ficou ao lado do púlpito e as pessoas fizeram uma fila para bater foto com ele. Você acredita, não? Uma fila para bater foto com ele e o culto rolando.
E o pobre do pregador teve 5 minutos para trazer uma palavra. E enquanto ele se esborrachava para pregar, fizeram uma fila na lateral do púlpito para o cara bater foto e dar autógrafo. Entendeu como é que a gente está hoje? Como é que a gente está vivendo? Aí depois alguém sai num culto daquele e diz assim, que saudade da igreja velha. Não é igreja velha, meu irmão. É que lá atrás a gente não tinha isso. O centro do culto era Jesus. Mas nós levantamos ídolos. Aonde? No coração. Entendeu, não? Então hoje a gente está vivendo essas coisas. A coisa é muito séria, muito séria. E a gente tem que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado, a coisa é muito séria. Hoje, por exemplo, você tem pastor por aí andando com segurança armado. Eu pergunto a você, quem já viu uma coisa dessas? Hein? Será que você é dessa época? Pastor andando com segurança, com pistola na cintura. Pastor andando de carro blindado. Eu não sou dessa época, meu irmão. Eu não sou dessa época, né? São verdades que a gente diz aqui que pouca gente tem coragem de dizer, mas eu digo. Porque eu não tenho um compromisso com A, com B, eu tenho um compromisso com o Evangelho. Tenho um compromisso com a Bíblia. Entendeu? Então, essa é uma verdade que a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir. Ídolos que nós construímos, que estão em cima dos nossos altares, não estão nas paredes. Não estão pendurados na parede lá. Mas o povo está aqui adorando. Eu, por exemplo, conheci um presbítero há muitos anos atrás, que o camarada teve a cara de pau de subir num púlpito de uma igreja, eu era ainda um adolescente, mas eu nunca esquecerei aquela frase que ele disse. Sabe o que ele disse? Ele disse, olha, se meu pastor errar, eu erro com ele. Eu era um adolescente. Quando eu escutei isso, eu disse, coitado, ele vai errar sozinho, eu não. Entendeu? O problema é esse, é que nós construímos ídolos, e aqui a palavra do Senhor está dizendo, o Senhor disse a Ezequiel, Ezequiel, diga aos anciãos que não venham me consultar, não. Deixa eles arrancarem os ídolos do coração dele. E eu repito, ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Ah, irmão Ibe, eu gosto tanto de uma novelinha. Ah, irmão Ibe, eu gosto tanto, viu, disso aqui, daquilo outro, Netflix. Tudo que ocupa o lugar de Deus na sua vida é um ídolo. Tudo. Dinheiro, orgulho, amor pelo marido exacerbado, amor exacerbado pela mulher, amor descontrolado pelo filho. Ah, e se meu filho morrer, eu morro. Se meu marido morrer, eu morro. Ei, isso é idolatria. Não se deve amar coisas e pessoas mais do que a Deus. Passou disso, a idolatria é arrancar Deus do centro e colocar outras coisas no lugar. Não faça isso. É por isso que muitas vezes a gente ora e o milagre não chega. É por isso que a gente ora e muita coisa não acontece. E queremos botar culpa nessas coisas. Entendeu? Honre seu pastor. Vocês nunca vão me ouvir aqui no canal eu dizer desonre seu pastor, não obedeça pastor. Não foi para isso que Deus me chamou. O que eu tenho para dizer é honre seu pastor. Obedeça ao seu pastor. Viva debaixo de uma autoridade espiritual. Ame-o, respeite-o. Agora, cuidado para não idolatrar. Sabe por que tem muita gente fora da igreja? Porque idolatrava pastor. Eu era para estar longe da igreja. Vocês não fazem ideia as decepções que eu já tive com líderes. Vocês não fazem ideia. Por que é que eu não estou longe da igreja? Porque meu alvo é Cristo. Quando a gente tem Jesus como nosso Senhor, fulano cai, fulano decepciona a gente, fulano, mas a gente continua firme, porque sabemos para onde estamos olhando. Entendeu, não? Então você tem que ter muito cuidado com isso. Faça hoje uma reflexão na sua vida. Puxa vida, isso aqui está me roubando todo o tempo. Puxa vida, isso aqui está me atrapalhando. Puxa vida, é isso aqui que está me arrancando da presença do Senhor. Puxa vida, é isso aqui que está me tirando todo o tempo.
Eu não estou tendo tempo mais de orar, eu não estou tendo tempo mais de ler a Bíblia, porque eu estou agarrado demais a isso. Eu não estou querendo dizer aqui que você vai abandonar seus planos e projetos, não. Eu tenho planos e projetos. Eu tenho planos e projetos. Mas muitas vezes eu sou cobrado por Deus. Ei, você está dando muito tempo a isso aí, hein? Cadê a leitura da Bíblia? O Espírito Santo tem me cobrado isso. Ei, cadê o tempo de oração? Você está passando a madrugada fazendo isso. Ei, cadê o tempo de estar comigo? Deus tem me cobrado isso. Eu não sei você, mas Deus tem me cobrado isso. E eu tenho procurado me policiar. Você pode ter seus compromissos, você pode ter, entendeu? Não. Ame seu marido, ame sua mulher, ame seus filhos. Eu vou terminar contando essa história. O reverendo Richard Humbara, ele contou, por exemplo, um relato. Richard Humbara foi um judeu romeno que viveu no leste da Europa, na Romênia, década de 70, 60. E ele morreu na década de 90. Ele foi o fundador de a Missão dos Mártires, né? Que foi uma missão no mesmo estilo de Portas Abertas, né? Portas Abertas é uma instituição fantástica que cuida de pastores missionários da igreja perseguida pelo mundo. Eu gosto muito do Portas Abertas. Sempre que eu posso, estou dando uma lidinha no material dele. Mas o reverendo Richard Humbara, ele disse que certa feita foi fazer um casamento na igreja subterrânea. Esse homem viveu 14 anos debaixo do solo com uma igreja subterrânea. Era uma igreja que ele chamava de igreja por trás das cortinas de ferro e de bambu do regime comunista da Romênia. E o reverendo Richard Humbara disse que uma vez foi fazer um casamento e a polícia secreta do regime comunista da Romênia arrombou a igreja e entrou. E quando entrou, pegou o Humbara fazendo o casamento de um noivo e uma noiva. Estavam se casando naquele dia. E o chefe da polícia secreta olhou aí para o jovem, olhou para a moça e para o rapaz e disse: olha, vocês estão se casando hoje, né? Nós tivemos essa informação, foi por isso que entramos aqui na igreja. E a gente pode deixar vocês concluírem esse casamento. O reverendo Humbara pode concluir aqui o casamento. A gente só quer uma coisa de vocês, que vocês neguem a Jesus. Se vocês negarem a Jesus, o reverendo Humbara pode concluir a cerimônia de casamento. E de repente o reverendo Humbara disse que quando olhou estava a moça chorando. As lágrimas banhando o seu rosto. E ela se volta, olha para o seu noivo e diz: meu filho, esse foi o momento mais aguardado por mim. Eu me reservei para você, eu me cuidei para você. E ela estava muito bonita, aquela roupa, né, de uma noiva, aquele vestido. Só que em lágrimas aquela noiva disse assim: eu te amo demais, demais. Meu amor é tanto que até hoje eu me guardei para você. Só que o meu amor por Jesus é muito maior do que o que eu sinto por você. Humbara disse que o chefe da guarda da polícia olhou para o noivo. Quando ele olha, o noivo está chorando. E disse: minha filha, você tirou as palavras da minha boca. O meu amor por você também é imenso. Você não faz ideia como eu trabalhei, como eu me esforcei para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Mas eu quero dizer para você que o que eu sinto por Jesus é muito maior do que o que eu sinto por você. E Humbara disse que novamente o guarda perguntou: vocês vão negar a Jesus? Eles disseram não. E os dois foram levados. O reverendo Humbara disse que só foram saber deles anos mais tarde. Ele sem os dentes da boca, ela também, foram levados para o martírio pelo regime comunista. As unhas foram arrancadas, os cabelos arrancados,
ficaram quase que irreconhecíveis, mas não negaram a Jesus. Aquela noiva amava demais o seu noivo, mas o amor que ela tinha por Jesus era muito maior do que o que ela sentia pelo seu noivo. O amor que aquele noivo tinha pela sua noiva era muito grande, mas o amor que ele sentia por Jesus era muito maior do que o dela. É por isso que hoje, quando você for estudar sobre a igreja perseguida na China, eu recomendo você fazer esse estudo, você vai ver o que está acontecendo hoje na China é algo de partir o coração. O governo de Xi Jinping, que é o homem forte da China, presidente daquela nação, ele está separando os filhos ainda crianças dos pais. Quando o governo comunista da China descobre que aquela família é cristã, a primeira coisa que o governo está fazendo hoje é tirar os filhos dos pais. Você imagina, você ter seu filho arrancado de você ainda criança, só pelo fato de você ser um servo de Cristo. Isso está acontecendo agora, enquanto eu estou falando com você, na China, nesse exato momento, está acontecendo isso com cristãos que estão sendo presos pelo governo chinês. E estão perdendo seus filhos para o governo comunista, porque não querem negar a Jesus. Talvez você, se não estudou ainda, quando estudar sobre a perseguição à igreja na Coreia do Norte, você vai ficar tão impressionado como eu fiquei na época. Pra você ter uma ideia, um cristão hoje na Coreia do Norte trabalha até 12 horas por dia. E sabe qual é o alimento dele? Casca de árvore ou rato nas cadeias, nos campos de concentração da Coreia do Norte. Aquilo que Hitler fez em Auschwitz, na Polônia, e em diversos campos de concentração da Alemanha, o governo norte-coreano faz hoje, sabe com quem? Com cristãos. Acredita-se hoje que 70 mil crentes estão presos em campos de concentração, comendo capim, casca de árvore e rato, e trabalhando 12 horas por dia porque foram pegos com uma Bíblia. E detalhe, se uma mãe denunciar o filho, ela vai assistir o assassinato dele, porque ele é crente. Se um filho denunciar a mãe, ele vai assistir o assassinato da mãe. Eu digo a vocês porque eu assisti um documentário de um filho que foi levado pela polícia norte-coreana para assistir o fuzilamento da mãe, que era crente. A mãe foi pega com uma Bíblia e o filho denunciou a mãe. E a guarda comunista da Coreia do Norte, isso aconteceu há anos atrás, isso é recente. Eu assisti esse documentário. E aquela mãe foi levada para o campo de fuzilamento e o filho assistiu a polícia secreta do governo comunista da Coreia do Norte matar a própria mãe porque ela foi pega lendo a Bíblia, era uma serva do Senhor. Isso acontece em países árabes, isso acontece no Irã. Agora mesmo, 3 jovens tiveram que fugir do Irã, porque senão iam ser mortos, porque foram pegos pregando o evangelho. Isso acontece ao redor do mundo. Hoje já se mata mais crente no mundo, cristãos no mundo, do que em toda a perseguição que a igreja sofreu desde o primeiro século até hoje. Você sabia disso? Que hoje se mata mais cristãos no mundo do que em toda a história da igreja, desde o primeiro século até agora. Nem o Império Romano, nem as maiores perseguições dos Césares, Domiciano, Diocleciano, Calígula, Nero, juntando todos esses homens que perseguiram a igreja, na história da igreja, nunca se matou tantos cristãos como nos dias atuais. Acredita-se que 100 mil cristãos são mortos por ano, 100 mil, por causa da sua fé. Sabe por quê? Não querem negar a Jesus. Não querem negar a Jesus.
Porque o amor que eles têm por Jesus é muito maior do que o amor que o marido tem pela mulher, do que o pai tem pelo filho, do que o filho tem pelo pai. Porque quando a gente coloca ídolos no lugar de Deus, você nunca deve esquecer esse texto, Ezequiel capítulo 14. Leia sempre ele. Ezequiel capítulo 14, de 1 ao 4. Sempre leia esse texto, Ezequiel 14, de 1 ao 4. Principalmente o versículo 4. Porque se nós não tivermos cuidado, muitos ídolos entram aqui no nosso coração. Muitas vezes é o pastor que torna-se um ídolo, é o cantor fulano que torna-se um ídolo. Eu passei uma época da minha vida fazendo muitas cruzadas evangelísticas, lá na minha cidade, em São Lourenço. E vocês acreditam que uma das coisas que mais me dava tristeza é quando eu estava a caminho dessas cruzadas. Eu fiz diversas cruzadas em São Lourenço. E uma das coisas que me dava mais tristeza é quando eu encontrava crentes pelo caminho que dizia assim: irmão Ibe, qual é o cantor que vai estar hoje na cruzada? E quando eu dizia, vou nada. Se fosse cantor fulano. Ô irmão Ibe, quem é que vai pregar hoje na cruzada? Eu dizia fulano, vou nada. Se fosse Beltrano, ídolos do coração. Ídolos do coração. A gente constrói ídolos. Só vai para a igreja se for cantor fulano que for. Só vai para a igreja. Eu já vi cenas lamentáveis. Eu disse a vocês aqui que eu já fui músico, já participei de diversos eventos, já trabalhei como produtor musical, e uma das coisas que eu achava lamentável é quando terminava um evento. Não sei se vocês... Eu nunca fui a um show de um artista popular. Eu nasci e me criei na igreja. Nunca fui a um show de Roberto Carlos, de Fábio Júnior, mas quando eu vejo pela televisão, eu não via diferença. Em muitos eventos evangélicos que eu ia, eu ficava bobo com a atitude de crente, só faltavam esfolar o cantor. Só faltavam, sabe, era uma coisa louca. Eu dizia, Jesus, como é que pode? É um ser humano que veio aqui te adorar, mas o povo embaixo só faltava matar e morrer por ele. Entende? Então, isso eu estou falando de um cantor, mas isso pode ser um pastor, isso pode ser quem for. Quem for. Então, tenha muito cuidado com isso. Muito cuidado. Para não colocar ídolos no coração. Tenha muito cuidado. Não pense que ídolos é só aquele que está na parede. Muitas vezes a gente não coloca um ídolo na parede de casa, mas coloca na parede do coração. Ah, irmão, eu sou evangélico, na minha igreja não tem ídolo, não. Sim. E na igreja aqui dentro? O que interessa para Deus não é o que está pendurado só na parede, não. É o que está aqui, ó. Dentro do coração. Ídolos do coração. Então, que nós possamos guardar essa palavra, que nós possamos entender e fazer uma reflexão hoje. Será que não tem ídolos aqui no coração? E a partir de hoje, começar a destruir todos eles. Todos eles, a partir de hoje, Deus vai ser o centro da minha vida. O centro da minha vida. Casa é bom, carro é bom, casamento é bom, filho é bom, dinheiro é bom, tudo é muito bom. Mas nada disso pode ocupar o centro, a centralidade de Deus na minha vida. O trono de Deus não vai ser substituído dentro do meu coração. Que possamos guardar isso, amém? Estamos chegando ao finalzinho. Olha o meu Instagram aí. Se você não me segue no Instagram, passa lá, Ibneias Júnior. Esse aí é o meu Instagram, Ibneias Júnior, tá bom? Tá aí o Instagram, passa lá, compartilha esse vídeo aí com mais alguém, espalha ele. Irmão Ibe, eu posso botar no meu Face? Coloca no teu Facebook. Eu posso pegar o link aqui embaixo e compartilhar e mandar pelo meu WhatsApp? Mande para umas 100 pessoas, tá bom? Essa palavra abençoou a sua vida, edificou a sua vida, então faça isso. Mande essa palavra para mais alguém, compartilhe, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã a gente volta, hein? Amanhã nós estaremos juntos aqui, se Deus assim nos permitir, a partir das 18 horas. Quero convidar você para estar comigo na Rádio Maranata. Eu estou ali na manhã inteira da Rádio Maranata, 103,9, para você que é de Recife. 103,9.
Para você que é de outro estado, qualquer lugar do Brasil, o nosso aplicativo, o nosso site é eusoufiel.com. eusoufiel.com, e aí você pode também lá deixar acessar a nossa programação, e a manhã inteira da Rádio Maranata eu estou lá depois das 7h30 da manhã até o meio-dia. Muita gente me pedindo as crônicas. Irmã Ruth já trouxe aqui o contato. Eu vou até preparar um bannerzinho para aparecer aqui na tela também. Mas se você quiser receber as nossas crônicas, né, sempre muita gente me pede as crônicas que eu prego na Rádio Maranata. Esse número aqui, ó, eu vou colocar aqui inclusive nos comentários. É o 98517-3385. Esse número, se você ligar, a gente não atende, porque é só para o WhatsApp. Então, se você quiser participar de um grupo, Ruth criou um grupo aqui no WhatsApp, que é um grupo que não pode, inclusive, mandar mensagem, é só para receber. Né? Tudo isso a nossa equipe aqui desenvolveu, porque já pensou, tá num grupo, e tome mensagem daqui, mensagem de lá, daqui um pouco teu celular tá cheio, mas se você quiser estar num grupo só para receber as crônicas, é só você entrar em contato com a gente. Já tem uma pessoa ali no nosso WhatsApp, pelo 98517-3385. Se você quiser participar desse grupo e receber as crônicas, 98517-3385. 98517-3385. O Ruth já está falando ali que já está liberado, tá bom? 98517-3385. 98517-3385. Tem como botar aqui nos comentários? Eu vou botar ali nos comentários para vocês aí também pegar, tá bom? Então vocês podem pegar aí, ó. Eu vou colocar aqui nos comentários. Pronto, já está aí nos comentários para vocês anotarem. Eu acabei de colocar aqui no comentário, no chat, aí, ó, 98517-3385. Então, esse é o WhatsApp para você receber todo o nosso material, né? Crônicas, histórias que edificam. Então, se você quiser, esse é o nosso WhatsApp. Se você quiser participar desse grupo, eu vou criar também, gente, um grupo no Telegram. Depois eu vou criar um grupo no Telegram, porque o WhatsApp também está me censurando na hora de preparar listas, né? Então, eu depois vou criar um grupo no Telegram. Se você não está usando o Telegram ainda, é fantástico, um aplicativo parecido com o WhatsApp, mas que permite mandar vídeo de qualquer tamanho, criar grupos. O WhatsApp está se tornando muito restritivo, né? E tem muita gente que já está correndo do WhatsApp. Um abraço para o irmão Honorato, né? Está por aqui. Deus abençoe, irmão Honorato. Dizendo que Deus continue te abençoando, meu amigo, irmão Ibe, minha esposa. Manda um abraço para a irmã Ruth, amém. Irmã Vera, Deus abençoe sua vida, irmã Vera. Um abraço aí no meu amigo Miguelzinho, hein, irmão Honorato. Ruth está aqui mandando um abraço para a irmã Vera. A irmã Luciane Gomes também está por aqui, a irmã Marinalva, né? Coloca o comentário do irmão Honorato aí na tela. Pronto, tá aí o comentário do irmão Honorato aí na tela. Deus abençoe, irmão Honorato. Irmã Marinalva está dizendo como esta palavra despertou. Muitas vezes estamos tendo aquele pecadinho de estimação. Forte essa palavra, meu evangelista. Deus abençoe grandemente sua vida e seu ministério. A Luciane Gomes também está por aqui. Deus abençoe, Luciane. A Roseline também. A Nadjane. Deus abençoe vocês, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Meu amigo pastor Heleno. Olha, pastor Heleno por aqui também. Qualquer dia desse eu vou fazer aqui esse momento da palavra com o pastor Heleno, né? Convidar o pastor Heleno aqui para a semana que vem ele trazer uma palavra, viu, pastor Heleno? Semana que vem o senhor vai trazer uma palavra aqui para a gente também nesse momento aqui da live, tá bom? A irmã Maria de Lourdes também está por aqui, né? Deixa eu ver aqui. Francisco dizendo, ontem não ficou gravada a live? Ficou sim. É porque o YouTube demora um tempo para processar e colocar no canal. Mas está aí no canal, tá bom? É porque vocês têm que aguardar um pouquinho, porque ele demora, porque como é muito tempo, o YouTube vai ter que processar tudo e depois jogar lá. Mas fica tudo aqui no canal, tá bom, Francisco? Fica tudo lá para vocês conferir depois, tá bom? Gente, um abraço para vocês, que Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E permitindo Deus, amanhã a gente volta a partir das 18 horas, tá bom? Um abraço a todos. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Recomendo o nosso canal para mais alguém. Inscreva-se aí no canal.
clica aí no sininho de notificações e se você quiser me ajudar, deixa aí o seu joinha, isso vai ajudar muito aqui o nosso canal. Um abraço a vocês, que Deus abençoe e até amanhã.